Você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira. Assim, tudo bom? Na aula de hoje falaremos sobre dissertação argumentativa, que é o gênero textual mais cobrado em concursos públicos e em vestibulares, como o Enem. Esta aula será dividida em 3 partes, então fique ligado para não perder os outros vídeos. A parte de hoje tratará sobre a introdução. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também está estudando e precisa desse conhecimento. Vamos para a aula sem mais enrolação. A melhor coisa a se fazer quando queremos aprender um determinado gênero textual, quando queremos conhecer mais sobre a estrutura desse gênero textual, é entrar em contato com outros textos desse mesmo gênero. Por isso, para a aula de hoje, vamos analisar uma redação que recebeu a avaliação máxima no Enem de 2021. Nesse ano, o tema foi Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, nós vamos analisar esse tema, nós vamos analisar o texto que recebeu a nota máxima, que é 1000, e vamos conhecer mais profundamente sobre a estrutura da dissertação argumentativa. Vamos ao texto. As redações avaliadas com nota máxima no Enem ficam disponíveis no site do MEC. E a redação que nós vamos ler agora e analisar é da candidata Maitê Maria, do estado da Paraíba. Ela recebeu nota 1000 no Enem de 2021. Lembrando que este vídeo vai analisar a introdução. Então agora nós vamos ler o parágrafo de introdução. No célebre texto As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Todavia, no contexto odierno, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo de retirada do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Então, vamos passar agora a analisar esse parágrafo de introdução. Lembrando que essa redação ela foi avaliada com nota máxima, porque atendeu integralmente às exigências do gênero pedido, que é o gênero dissertação argumentativa. E também, como foi uma redação para o Enem, essa redação atendeu aos critérios de correção, a todas as competências exigidas. Então, é bem interessante para quem ainda não sabe, ainda não tem segurança na produção da dissertação argumentativa, escolher uma estrutura para seguir. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai analisar a estrutura para que você conheça muito bem, conheça profundamente como essa estrutura foi construída. E aí você vai poder, de posse desse conhecimento, fazer uma redação com essa estrutura para qualquer outro tema. Vejamos o que ela fez aqui. Ela dividiu o primeiro parágrafo em 3 períodos. No primeiro período, ela fez uma citação. No segundo período, aparece a tese dela. E no terceiro período, é o encaminhamento argumentativo. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos analisar cada período separadamente. Vamos fazer a leitura, ver todos os termos que ela usou, o que é essa citação, como poderia ser, se poderia ser uma outra coisa no lugar dessa citação, o que é a tese,
como ela construiu a tese, como construir uma tese facilmente a partir do tema e como já colocar na introdução o encaminhamento argumentativo que vai direcionar todo o seu texto. Fique ligado. Então vamos analisar esse trecho da redação, que é o primeiro período da introdução. Nesse primeiro período, a Maitê diz o seguinte: no célebre texto As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Olha que interessante, ela utilizou uma citação que poderia servir a vários outros temas, porque aqui se fala basicamente sobre cidadania. E todos os direitos e todos os deveres do cidadão compõem a cidadania. Então ela escolheu, primeiro, um autor muito renomado dentro e fora do país, um autor brasileiro, mas não é necessário que seja brasileiro. E ela escolheu o trecho de um texto desse autor que fala sobre cidadania. No tema da redação já se fala sobre cidadania. Então, essa citação ficou muito acertada aí. Você pode utilizar como citação trecho de filme, trecho de série. Você, para fazer a citação, pode selecionar o trecho que você acha que tem relação com o tema, pode citar um dos personagens. Geralmente a gente utiliza o personagem principal, o protagonista do filme, e fala sobre o drama vivido por aquele protagonista. Ok? Então você pode fazer sempre assim. É uma ótima, uma excelente forma de estruturar a sua redação. Imagine que, para começar, é sempre o mais difícil. A pessoa fica insegura como iniciar o texto. Então, a primeira coisa é ler com muita atenção o tema e dali você trazer à memória o que da sua vida, do seu repertório de vida, você acha que tem a ver com aquele tema. Pode ser trecho de livro, pode ser trecho de filme, pode ser até trecho de uma animação da Disney. Então, olha como ela fez aqui. Ela iniciou falando do texto e depois do autor do texto, e aí ela traz um trecho. Ela não obrigatoriamente precisa citar as mesmas palavras que ele diz. Se fosse assim, ela citaria entre aspas as palavras, ok? Ela colocou entre aspas somente o título do texto. Poderia ter feito ao contrário, poderia ter começado falando o nome do autor, mas ela começou falando o nome do texto, certo? Então você pode começar falando sobre um personagem e aí dizer em que filme está esse personagem, pode até dizer quem é o diretor do filme, se você tiver essas informações. É claro que quanto mais informações, melhor, porque você vai demonstrar mais conhecimento, mas se essas informações não forem seguras, você não tiver segurança, não coloque, certo? Então, esse texto é até uma sugestão de leitura. Por quê? Porque como ele trata de cidadania, você vai poder utilizá-lo em vários outros temas. Vejamos agora o segundo período da introdução. Ele diz assim: todavia, no contexto de erro, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Veja que ela iniciou o período com uma conjunção. Isso é importante, é necessário para manter a coesão. De uma frase para outra na sua redação, do início ao fim, sempre faça ligação com expressões coesivas, com elementos coesivos. Nós veremos todos eles desse texto, a gente vai citar todos eles aqui. Então ela utilizou todavia. Todavia é sinônimo de entretanto, de mais, porém. Por que ela precisou utilizar esse?
porque a primeira frase do texto, a citação, fala dos direitos. E nessa segunda frase, nesse segundo período, ela está falando de como os brasileiros estão distantes desse direito. Esse período também é a tese. Isso é muito importante. Nesse período, ela mostra objetivamente o que ela pensa do tema. O tema diz assim: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Então, para ela, na opinião dessa candidata, os brasileiros estão distantes de ter acesso a esse direito. Só dizendo isso, só utilizando a palavra distante, ela utilizou a palavra distancia, a falta desses documentos distancia os brasileiros dos seus direitos. Quando ela utilizou essa palavra, o verbo distanciar, ela já disse o que ela acha desse tema. Não é difícil você elaborar uma tese. Você vai olhar para o tema, observar cuidadosamente cada palavra do tema. Todas elas precisam estar na sua tese para que você não se distancie do tema, para que você não saia, não fuja ao tema, ou mesmo para que você não tangencie o tema. Tangenciar o tema é quando você não abrange o tema totalmente, certo? Então, para fazer a sua tese, você olha para o tema dado na prova, analisa palavra por palavra. Eu sugiro que você envolva, sublinhe cada palavra do tema e que você formule a sua tese a partir do próprio tema. Então, você faz a pergunta: o que eu acho sobre isso? E responde essa pergunta. Por exemplo, o que eu acho sobre a invisibilidade e registro civil como garantia de acesso à cidadania do Brasil? Bem, eu acho que os brasileiros estão distantes de terem seus direitos garantidos, porque a falta do registro os torna invisíveis. Foi isso que a Maitê Maria fez aqui para formular a tese dela. Então, recapitulando, olhe para o tema que a sua prova está trazendo, destaque todas as palavras para que você não deixe de utilizar nenhuma delas e faça a pergunta: o que eu acho sobre isso? Qual a minha opinião sobre isso? E responda: eu acho que... No caso, ela disse que os brasileiros estão distantes da cidadania porque faltam os documentos, que essa falta os torna invisíveis, ok? Vamos então ao terceiro e último período do parágrafo de introdução. Ele diz assim: nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo de retirada do registro civil, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Veja bem, neste período, a autora elencou duas causas que tornam o processo de retirada dos documentos um problema e que distancia o brasileiro dos seus direitos. Aqui, ela já deu a direção de todo o texto. Veja bem, são dois argumentos para sustentar a tese que ela levantou, que os brasileiros estão distantes de atingir, de alcançar, de poder usufruir os seus direitos, certo? Então, ela deu aqui duas razões para justificar a tese dela. Isso tudo, gente, dentro da introdução. É muito importante que a introdução já esteja elaborada desta forma, porque a escrita da redação vai ser muito mais fluida. O escritor, ele não se perde dessa forma. Você não precisa ficar inventando coisas para colocar na sua redação. A sua introdução já tem a estrutura completa do seu texto, certo? Vejamos então como é que esses dois argumentos se organizam aqui e como é que eles vão dar a direção do resto do texto. Vejamos então como os argumentos foram estruturados.
e qual é o encaminhamento que eles darão ao texto. O primeiro argumento é a burocratização do processo de retirada do registro civil. Ou seja, essa é a primeira causa elencada aqui para que os cidadãos estejam distantes dos seus direitos. É a burocratização do processo. O segundo argumento, a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Então, a segunda causa dos cidadãos estarem distantes dos seus direitos é a indiferença da sociedade. Esses são os dois argumentos utilizados pela autora desse texto para justificar a ideia que ela coloca aqui, certo? Que os cidadãos estão distantes dos seus direitos. Eu gostaria de destacar uma coisa em relação ao segundo argumento. É um argumento que poderia ser utilizado para inúmeros temas. A indiferença da sociedade diante da problemática, ok? Outra coisa, a sequência do texto, ou seja, o desenvolvimento do texto, que serão 2 parágrafos, é o que eu recomendo que você faça um texto dissertativo, no caso do Enem, que limita em 30 linhas, que você faça apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, esses 2 argumentos serão os 2 parágrafos de desenvolvimento. O primeiro argumento será o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo argumento será o segundo parágrafo de desenvolvimento. Na verdade, eles serão a base para esses parágrafos, ok? E no próximo vídeo, nós vamos analisar os parágrafos de desenvolvimento dessa redação que nós estamos analisando aqui. Nós daremos continuidade a esta análise. Por favor, deixe nos comentários o que você achou dessa explicação, se ficaram muitas dúvidas, se a explicação ficou clara para você. Comente e aguarde o próximo vídeo. Não perca, por favor, o próximo vídeo, ok? Um abraço e eu espero de coração que esse conteúdo tenha ajudado você.